E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Vamos conversar hoje um pouco sobre o Enem, principalmente o segundo dia de Enem, quando a gente tem matemática e natureza, né, com biologia, física e química. E eu espero que você consiga, né, de certa forma, entender um pouco e aplicar, né, na prática essas dicas e que você consiga ter um bom resultado no dia ali para valer. Mas antes de eu te passar essas dicas, né, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o segundo dia de Enem, né? O segundo dia de Enem, como eu estava falando, a gente tem matemática e natureza, com biologia, física e química. Então o que a gente pode fazer ali no dia para valer, para ter um melhor desempenho, né? E ter bons resultados, né? Digamos assim. Eu acho que antes de tudo, antes do dia ali para valer, você tem que se preparar um pouco antes, né? Se preparar em que sentido? Primeiro você tem que estudar, o óbvio, né? O clichê. Então, por exemplo, ter uma boa base, ter um bom domínio da teoria, porque, por exemplo, o segundo dia de Enem, os assuntos são muito específicos. Matemática, natureza, né, biologia, física e química é um assunto muito específico. Então, se você não estuda, se você não sabe a teoria, fica muito difícil de você conseguir responder aquela questão, de você conseguir resolver, encontrar a alternativa correta. Por que isso? Porque o assunto é muito específico. Ou você sabe, ou você não sabe o assunto. E se você não sabe o assunto, vai ficar muito difícil de você responder aquela questão. Claro que tem alguns macetes, né, que eu vou te falar já aqui no vídeo, como você pode, mesmo não sabendo, conseguir resolver uma questão. Mas assim, de um modo geral, vocês entenderam, né? É diferente, por exemplo, de linguagens e de humanas, principalmente de linguagens. Por que isso? Porque linguagens é mais interpretação de texto. Então você vai ter que ler o texto ali e tá mais fácil de você encontrar a alternativa correta. Basta você estar atento ao texto, entende? Mais atento também ali ao enunciado e tal, e fica mais fácil de você compreender e encontrar a alternativa correta. Quando a gente olha mais, né, para a parte de linguagens, por exemplo. E humanas também, por mais que humanas também existam alguns assuntos que são muito específicos, né, e que são cobrados nessas questões, fica fácil também de você conseguir entender ali por meio do texto, né, às vezes o texto dá algum indício, você consegue encontrar a alternativa correta. Então é mais tranquilo no primeiro dia em relação a isso, a teoria, né, porque o assunto não é tão específico como no segundo dia. No segundo dia, por exemplo, tem fórmulas de física que, se você não souber a fórmula, você não vai conseguir responder aquela questão. Então assim, é uma questão a menos, né, você não vai acertar, é muito mais difícil, você vai ter que chutar. Então assim, acho que a partir desse primeiro momento, desse primeiro contato, né, e quando você tem essa mentalidade, essa consciência de que, bom, segundo dia do Enem, são os assuntos muito específicos, eu preciso estudar. E eu acho que a partir disso fica muito mais, como eu posso dizer, fica muito mais tranquilo para você traçar uma estratégia, uma meta, né, a partir disso. Porque fica muito mais coerente mesmo, muito mais estratégico da sua parte para conseguir resolver as questões. Então, bom, vamos lá. Já sei que o segundo dia de Enem, os assuntos são muito específicos, né? Então eu tenho que estudar, eu tenho que dominar a teoria, a base. Então o que eu preciso fazer? Preciso estudar a teoria, então eu vou fazer isso. Eu vou estudar, vou pegar os assuntos mais importantes de matemática, os assuntos mais importantes de biologia, de física, de química, vou fazer uma tabela, vou criar um planejamento de estudo estratégico mesmo, envolvendo essas questões nessas áreas, digamos assim, para você poder estudar. Então, por exemplo, bom, eu tenho dificuldade em matemática e eu preciso estudar tal assunto, um assunto X de matemática que eu realmente não sei, e está chegando o dia de Enem, né, o dia do Enem. Então eu vou estudar isso. Então eu crio meu planejamento em cima disso. Então é muito importante também que você não se prenda muito ao planejamento de fulano e de ciclano. Você tem que criar o seu próprio planejamento de estudo de acordo com as suas dificuldades, né, de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, se você tem facilidade em biologia, para que você vai criar um planejamento de estudo e vai colocar mais horas do dia ou mais dias da semana estudando biologia? Se é um assunto que você já sabe, que está garantido. Então é isso. A partir disso, de você ter essa mentalidade, essa consciência de que é importante estudar teoria e criar um planejamento de estudo que esteja compatível com a sua realidade e com as suas dificuldades, né, deixando aquilo que é mais urgente para o início, ali, logo para você já estar estudando, para estar adiantando também, fica muito melhor para você ter um bom desempenho no dia, né, no segundo dia de Enem, para valer. Por que isso? Porque assim, quando chegar ali, né, quando você estiver resolvendo as questões, você já vai ter um bom domínio das questões, porque você tem pelo menos uma noção, né, de como resolver aquela questão, e você também vai evitar como eu posso dizer, de errar, né, questões na prova, porque a maioria delas você sabe responder, você tem conhecimento do assunto, você estudou antes, né, você teve um conhecimento ali prévio, então isso é muito bom e uma ótima forma de você já ir se preparando. Uma outra coisa também, antes do dia para valer, né, antes do segundo dia de Enem, que ajuda muito, por sinal, é você fazer simulados, porque principalmente quando são áreas assim desse formato, que o assunto é muito específico,
quando você faz simulados, né, quando você resolve as questões, já vai treinando, pegando provas antigas, fica muito melhor para você entender aquela questão, para você saber mesmo como aquele assunto é cobrado na prática ali para valer. Então isso é muito legal, principalmente matemática. Então, por exemplo, eu estudava assim, eu pegava 10 questões de matemática num dia, depois eu pegava 15, depois 20, eu ia aumentando, né, eu ia aos poucos. Isso é bom porque ao mesmo tempo que eu estou resolvendo as questões, eu estou aprendendo com essas questões. Então, às vezes, quando, por exemplo, questão de análise combinatória, né, de arranjo simples e combinação, eu começava a fazer as questões, eu tinha dificuldade no início. Depois eu encontrei o padrão, eu fui entendendo como aquele assunto é cobrado na prova. E aí, quando eu pegava provas atuais, né, recentes agora da ENEM, eu via que quando caía um assunto desse, era bem semelhante, só mudava a pergunta ali, a ideia geral, mas no fundo ali, o foco, o padrão se mantia, era o mesmo, né? Por isso que é muito importante você pegar provas anteriores da ENEM, para você ter essa noção, né, provas antigas, para você ir ganhando o hábito mesmo de experiência e aprendendo junto com isso, junto com a resolução das questões. Então, essa é a parte antes do dia para valer, que você tem que ir se preparando, você tem que resolver questões, biologia mesmo, principalmente, física, química. Então estuda, vê videoaula, faz bons resumos, tenha flashcard, mapa mental, resolva as questões, porque a partir disso você pode ir para a prática ali no segundo dia para valer, muito mais confiante e seguro de si. E aí o que a gente pode fazer para melhorar no segundo dia de ENEM, né? O que fazer? Primeira coisa, antes de tudo, não é para você resolver as questões difíceis primeiro. Por que isso? Porque isso pode te desestabilizar no dia. Você vai sentir muito... você não vai sentir confiança. Você vai, primeira questão que eu peguei aqui, de 90 questões que eu tenho que resolver hoje, e já não estou conseguindo, já estou batendo cabeça nessa questão, você vai se sentir mal. Então, para você ser inteligente e estratégico, vai primeiro nas questões que você sabe que está certo, que é fácil. Então, por exemplo, eu vou dizer como eu fazia, né? Isso também é muito relativo, vai muito de pessoa para pessoa, é muito particular, eu também não posso te dizer qual é a melhor forma, eu vou te passar a minha, mas o ideal é que você vá testando e encontre o seu próprio modelo, sua própria forma de resolver as questões, né, no dia para valer. Então, assim, o que eu fazia? Eu chegava, abria a parte de matemática. Então eu passava o olho em toda a prova de matemática, nas 45 questões, e eu já ia circulando aquelas que eu tinha certeza que era tranquilo, né? Que era uma questão fácil, que não ia demorar tanto e que eu ia encontrar a resposta. Então eu já passava logo, né? Eu circulava, para depois voltar e ir resolvendo. Tinham questões também, né? Que quando a gente olha, a gente sabe que a gente consegue encontrar alternativa, mas vai demorar um pouco. Por exemplo, aquelas questões de divisão, de multiplicação. Então assim, é uma questão fácil, entre aspas, mas vai demandar tempo. Então, assim, para eu não correr o risco de perder muito tempo naquela questão, eu ia primeiro circulando as questões que eram fáceis e que, ao mesmo tempo, eram mais rápidas de serem resolvidas. Porque aí eu ia ganhando tempo e ia ganhando mais confiança ainda. Então, eu fazia isso na parte de matemática, primeiro em matemática. Eu gostava de começar primeiro com matemática. Ia fazer isso. Circulei as questões mais fáceis de matemática, resolvia. Fácil, conseguia encontrar a alternativa correta, já passava direto para o gabarito, nem pensava. Entende? Eu já passava direto para o gabarito, porque eu não queria estar no final da prova me preocupando em passar para o gabarito. O final da prova, né, os últimos tempos ali, né, os últimos minutos do segundo dia de ENEM, eu não queria estar me preocupando passando as questões, né, as alternativas para o gabarito. Eu queria estar me preocupando mais com as questões que eram difíceis e que eu tinha deixado para o final, né, até mesmo para conseguir acertar mais questões. Então essa era a minha estratégia. E aí depois disso eu ia para a parte de natureza. Então eu circulava as questões que eu sabia que também, mesmo esquema de matemática, eu ia circulando aquelas questões que eu sabia que eram fáceis, que eu sabia responder e que não ia demorar muito tempo. Tinham questões, como eu falei, que eu sabia que eu ia conseguir responder, mas ia demorar mais tempo ainda. Então eu deixava para a metade, pro final, da metade para o final da prova. Eu deixava nesse tempo aí. Então eu fazia isso também, e passava direto para o gabarito. Normalmente as questões mais fáceis que eu achava de natureza estavam mais em biologia. Então eu circulava mais questões de biologia, né? E aí depois, na metade da prova, eu me alimentava, comia alguma coisa, bebia água também. E aí depois disso eu voltava para a prova preparado para o segundo round. O segundo round eu iria responder o quê? Essas questões que seriam medianas, né, digamos assim. Que é fácil, né, ao mesmo tempo, só que mediana porque eu ia demorar um pouco mais para responder. E questões também que eu precisaria estar muito mais atento e focado. E era isso que eu fazia. Então na metade da prova eu já estava resolvendo essas questões, intercalando, né, entre natureza e matemática. E por fim, eu deixava as questões mais difíceis, né? Então, os últimos tempos que eu estava falando, os últimos minutos mesmo, era justamente para responder essas questões difíceis. E claro, gente, também é muito difícil, tem gente que consegue, mas grande maioria das vezes, ou a gente não consegue responder todas, ou então a gente não consegue encontrar a alternativa correta de alguma delas, e tudo bem também. O importante é que você seja estratégico para você acertar e você garantir as questões fáceis, né? Até mesmo para você ser coerente, porque também não adianta muito, né? Você precisa pensar nisso também, de que se você acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil,
é como se você tivesse chutado. Então, você tem que garantir as questões fáceis, porque aí, se você errar uma questão difícil, tá tudo bem, você está no lucro ainda, né, nesse sentido. Então, acho que deu para vocês entenderem um pouco. Foca muito nisso, de resolver primeiro as questões fáceis, para não correr o risco de perder, né, e de ser incoerente, digamos, com esse raciocínio, né, que eu te falei, e também para que você não cometa, tipo, não fique desesperado, né, não fique sem tanta confiança, porque no dia ali a gente está ansioso e, querendo ou não, qualquer coisinha que aconteça, a gente já fica preocupado, né, a ansiedade já toma conta. Então, para que isso não aconteça, é uma ótima dica, né, primeiro resolva as questões mais fáceis e deixe as últimas, né, as mais difíceis para o final. E no mais é isso, meu povo. Eu espero que, de modo geral, vocês tenham entendido. Não se esqueça também de sempre passar direto pro gabarito. Aquelas que você tem certeza, né? Claro, também as que você tem dúvida, não passa logo pro gabarito. Bota o ponto de interrogação, deixa ali de escanteio no canto, depois você volta, depois passa para o gabarito. Mas são algumas formas, algumas dicas de você otimizar tempo na prova, né? E de conseguir controlar, né? De certa forma, o relógio ali, o tempo, quando você estiver resolvendo as questões. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Foca um pouco na teoria, depois vai para a prática, treina, resolve questões, porque só assim você vai conseguir se dar bem no segundo dia de Enem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em caso de dúvidas, é só falar aqui comigo nos comentários. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.